Vacina chinesa, vacina de Oxford, por que existem tantas vacinas contra o coronavírus? Elas modificam o seu DNA ou inserem chips no seu corpo? Pessoas que tomaram essas vacinas morreram? Calma pessoal, porque eu pedi a ajuda do infectologista Gerson Salvador para me ajudar a explicar de uma forma simples se essas vacinas são de fato seguras. Indo direto ao assunto, o famoso coronavírus causa uma doença chamada Covid-19. Quando esse vírus entra em contato com o seu organismo, ele não entra nele só para dar um rolê, não. Ele quer invadir as células do seu corpo para se multiplicar. E quando ele consegue fazer isso, acaba matando essas pobres células. Essa é uma representação de uma célula do seu corpo. Toda célula possui proteínas em sua superfície que agem como um tipo de portão de entrada. O vírus também tem uma proteína conhecida como proteína S, que funciona como uma chave, porque ele encaixa essa proteína para abrir o portão de entrada da sua célula. Aí, uma vez lá dentro, ele consegue se multiplicar e acaba matando a sua célula. Se ele conseguir matar células suficientes, por exemplo, do seu pulmão, você morre. É assim que a Covid-19 mata uma pessoa. Mas como o nosso corpo lida com vírus? Eu já peguei uma gripe e não morri? Horas. Bem, o nosso corpo combate os vírus com os linfócitos, que são tipos de glóbulos brancos. Existem vários tipos de linfócitos, mas os vírus são atacados principalmente por dois deles, os linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos B podem ser chamados de brutamontes, porque eles são tipo aqueles seguranças gigantes que ficam na porta da balada decidindo quem pode e quem não pode entrar. Sempre que um vírus aparece no corpo, esses brutamontes produzem anticorpos, que são moléculas em forma de Y que se ligam ao vírus para que ele não consiga se encaixar no portão da sua célula. Ou seja, por causa dos linfócitos B, o vírus não consegue entrar na célula. É como se ele fosse barrado na porta da balada pelos brutamontes. Mas é claro que sempre tem o vírus mais espertinho, ligeiro, que consegue escapar dos brutamontes e acabam infectando algumas células. Aí entram em cenas os linfócitos T, que a gente pode dizer que são um T de tropa de elite, porque quando esses caras aparecem, a ordem é exterminar. Basicamente, a missão de nossa tropa de elite, que são os linfócitos T, é localizar as células que já foram infectadas pelo vírus e literalmente destruir essas células com o vírus junto. Isso mesmo, os caras vão lá e matam a célula. Porque você deve se lembrar que a tropa de elite pega um, pega geral. Então não esqueça, B são os linfócitos B, que são os brutamontes que produzem as proteínas em forma de Y para o vírus não entrar na sua célula. E os linfócitos T, a tropa de elite, eles executam a resposta celular, ou seja, destrói as células já contaminadas pelo vírus. Esses dois mecanismos de defesa valem contra todos os vírus. Quando você pega uma gripe, seu organismo aciona um alerta vermelho e batalhões de linfócitos B vão produzindo anticorpos, enquanto os linfócitos T, a nossa tropa de elite, vão atrás das células infectadas pelo vírus. Mas então por que o corpo não manda os brutamontes e a tropa de elite fazerem isso com o coronavírus e dar um pau nesse bicho, hein? Esse é o X da questão. O seu corpo tem um negócio chamado memória imunológica, que é uma espécie de catálogo de todos os vírus e bactérias que ele conhece. Então, quando uma ameaça que o seu corpo já conhece entra no organismo, o seu sistema imunológico já sabe exatamente como resolver a situação. Ele já conhece aquelas ameaças. Quem é esse Pokémon? O grande problema acontece quando o seu sistema imunológico não conhece o invasor, porque ele tenta enfrentá-lo, mas não sabe fazer isso direito. Às vezes, como no caso do coronavírus, essa situação pode até mesmo prejudicar mais o próprio organismo que o vírus em si. Existem muitos vírus que o nosso corpo simplesmente não faz ideia de como combater.